Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da New Hope Church aqui no Canadá, direto do Canadá para todos os lugares do mundo, aqueles que nos assistem através da internet, do canal do YouTube. É um prazer muito grande poder falar com vocês, poder trazer a palavra de Deus, e eu espero que Deus fale ao seu coração através desta meditação que fazemos hoje. Nós vivemos em uma sociedade plural, diversa, e que ao mesmo tempo que é plural e diversa, é bem segregada também. Nessa sociedade, as pessoas, elas geralmente se identificam umas com as outras por suas semelhanças, peculiaridades, estilo de vida e gostos. E elas acabam se unindo em torno dessas semelhanças. Para fazermos parte de um grupo, de uma comunidade, precisamos nos tornar iguais, as pessoas de tal grupo, e ao mesmo tempo diferentes dos outros grupos. Na prática, você dificilmente será aceito em um grupo de motoqueiros raiz, aqueles que usam moto Harley Davidson, jaqueta de couro, com a caveira e provavelmente uma tatuagem no braço, se você não se vestir, não se comportar e não tiver como eles, não tiver uma moto igual a deles. Provavelmente você também não vai ver na nossa sociedade o pessoal do hip hop, por exemplo, organizando uma festa com a turma do heavy metal. Essa ideia também se aplica em todas as áreas da vida, pois as pessoas na sociedade que nós vivemos, de certa forma, elas vivem separadas em grupos sociais, em grupos culturais, grupos políticos e, infelizmente, grupos religiosos também. Infelizmente, isso se aplica no contexto de muitas igrejas cristãs, que, sem perceber, se tornam preconceituosas, segregadoras. Por isso, para muitas pessoas, ir a uma igreja onde eles se sentem diferentes, eles não se sentem bem-vindos, porque uma pessoa que não está acostumada a frequentar uma igreja, se ela vai numa igreja, muitas vezes elas se sentem julgadas por não se encaixarem no perfil aceito por aquele grupo. E isso acaba sendo, na verdade, um reflexo da própria sociedade em que nós vivemos e que segrega, que separa as pessoas. Os gordinhos, por exemplo, se sentem julgados pelos magros, por causa dos quilos a mais, os mais simples são discriminados pelos mais poderosos, o pobre é segregado pelo rico, e assim por diante. E às vezes é isso que as pessoas, infelizmente, experimentam nas igrejas, quando visitam uma igreja pela primeira vez. Elas se sentem como um peixe fora d'água. O sujeito vai até uma igreja num momento difícil, procurando um lugar para ser acolhido, talvez ouvir uma palavra de conforto, mas de repente se depara com um grupo de pessoas que falam uma linguagem incompreensível, que se comportam de uma maneira diferente, que medem as pessoas e medem umas às outras com olhares e se incomodam com as diferenças. A desculpa muitas vezes das igrejas, dos cristãos, é que nós não devemos nos conformar com esse mundo, com a sociedade, por isso não podemos nos assemelhar com o jeito que as pessoas lá do mundo se vestem, como elas falam, as músicas que elas escutam e etc. Entretanto, mal sabem essas pessoas, esses cristãos, que eles, desta forma, estão, na verdade, se conformando com uma sociedade que exclui, que segrega, que julga e que discrimina. A diversidade na nossa sociedade produz comunidades e grupos que também segregam. E a igreja, por vezes, faz o mesmo. Mas a comunidade formada em torno de Jesus Cristo deve ser diferente. Ela deve se tornar até mesmo subversiva numa sociedade que segrega o diferente. Pois na comunidade dos discípulos de Jesus, ou seja, a igreja, as portas devem sempre estar abertas para todos. Na igreja de Jesus, é possível fazer parte um da vida do outro e experimentarmos unidade, mesmo em meio à diversidade. E é por isso que Paulo, do capítulo 4 da carta aos Efésios, faz uma exortação aos novos cristãos, aos novos convertidos, que estavam formando a primeira comunidade cristã na cidade de Éfeso, onde é hoje a Turquia. Paulo os exorta, os orienta a não imitarem a sociedade na qual eles viviam e a não se tornarem uma comunidade preconceituosa.
Por isso ele diz, no capítulo 4, versículo 1 e 3, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A herança judaica de Paulo fora marcada pela segregação, pelo preconceito e até mesmo pelo ódio. Esse ódio que moveu Paulo a perseguir os cristãos antes de ser alcançado pela graça de Deus. Mas quando Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus, no caminho de Damasco, ele entendeu que o amor de Deus não era um privilégio apenas de um povo escolhido, dos judeus. Paulo passou então a pregar que Jesus era o Salvador, tanto dos judeus quanto dos gentios, nome que é dado a todas as pessoas que não faziam parte do povo judeu. Por isso o apóstolo ensina aos novos convertidos na igreja de Éfeso que a comunidade de Jesus é um lugar onde podemos experimentar unidade mesmo em meio a toda a diversidade que marca a nossa sociedade, o nosso mundo. E de acordo com o apóstolo, essa unidade em meio da diversidade, ela ocorre quando, em primeiro lugar, nós vivemos de modo digno da nossa vocação. Ele diz, versículo 1, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Mas o que significa andarmos de modo digno da vocação que recebemos? Significa compreender que nós fomos salvos porque nós éramos alvos do amor de Deus. Que estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus nos aceitou do jeito que nós éramos. E constrangidos por esse amor de Deus que nos alcança, nós somos levados a andar de modo digno, que significa também aceitar as outras pessoas do jeito que elas são. Andar de modo digno significa você praticar o mesmo tipo de amor que você recebeu de Deus em sua vida para com aquele que é diferente. Viver de modo digno também significa compreender o sacrifício que Jesus fez por você. Jesus morreu na cruz, em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, para pagar o preço dos nossos pecados, para que pudéssemos viver em união com Deus, em paz com Deus. Então somos constrangidos novamente por esse amor de Deus que nos perdoa, que pagou o preço dos nossos pecados, a também nos sacrificarmos uns pelos outros para mantermos a unidade e a paz. Viver de modo digno, segundo as palavras de Paulo, é isso. É ter a capacidade de aceitar o próximo e também a se sacrificar por ele. E é isso que Paulo diz. Como que a gente faz isso? Paulo é bem prático aqui nos versículos 2 e 3. Ele dá a receita. É difícil, mas essa é a receita. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E a ideia aqui de suportar uns aos outros não é assim, eu aguento você porque eu tenho que aguentar. Não, é a ideia de suporte, de sustentação. É sustentando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mas, em segundo lugar, é possível experimentarmos a unidade em meio à diversidade, porque Jesus é o vínculo da nossa união. O apóstolo continua dizendo nos versículos 4 e 6, olha só, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Perceba, a nossa unidade não é por causa das músicas que gostamos, o time que torcemos, a condição econômica que temos,
ou qualquer outra afinidade que possamos ter. A nossa unidade em meio à diversidade é única e exclusivamente fruto da presença de Jesus em nossos corações. Acontece quando Jesus se torna o nosso Senhor, quando o Senhor Jesus é o nosso alvo comum. A presença de Jesus em nossas vidas. E quando Jesus é o nosso vínculo, a presença do Espírito Santo nos torna um só corpo. Jesus torna-se o nosso único Senhor e Deus, eu gosto muito dessa parte que Paulo explica, Deus ele age em todos por meio de todos. O agir de Deus na comunidade cristã, ele ocorre em todos e por meio de todos e para abençoar todos. Por fim, nós podemos encontrar e desenvolver essa unidade na diversidade quando nós estamos dispostos a servirmos uns aos outros, a servir aquele que está do nosso lado, aquele que está na nossa vida, que faz parte da nossa comunidade. Em vez de sermos meros consumidores de igreja, devemos servir uns aos outros, devemos ser servos. Deus capacita aqueles a quem chamou para servirem uns aos outros e promoverem a edificação, o crescimento da comunidade cristã. Paulo explica isso da seguinte maneira, nos versículos 11 e 12. Ele designou alguns para apóstolos, está falando de Jesus, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por quê? Por que Jesus designou pessoas, deu dons às pessoas? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, pessoas diferentes, capacitadas por Deus, constroem e edificam a igreja de Cristo. Deus usa cada um de nós com as nossas diferenças para promover uma transformação na vida daqueles que vão sendo acolhidos na comunidade de Jesus dia após dia. Ao mesmo tempo que somos abençoados pelos outros, somos também instrumentos nas mãos de Deus para abençoar aqueles que nos abençoam. Por isso, o convite de Jesus para fazermos parte da sua igreja não é para sermos meros consumidores, do tipo, eu vou naquela igreja porque a música lá é mais gostosa, não, eu vou naquela outra que o pastor lá prega melhor, não, eu vou naquela porque o ministério infantil daquela igreja é melhor para os meus filhos. Não, ele chamou a gente para fazer parte da igreja que ele nos coloca para que nós possamos servir. Por isso, se o ministério infantil na sua igreja não é bom, e você percebe isso, é o Espírito Santo de Deus colocando no teu coração a visão de que algo precisa ser feito. Se você está numa igreja e a música não é tão boa do jeito que você gosta, talvez Deus esteja falando com você que Ele quer te usar nessa área para ajudar aquela igreja a melhorar a música. Mas a igreja não é só música, é ministério infantil. A igreja é união, é comunidade, é um servindo ao outro, é ouvir a dor do irmão, é orar uns pelos outros, é fazer parte da vida, é aceitar aqueles que do lado de fora, nessa sociedade, não se sentem aceitos, mas porque são diferentes. Mas aqui, na comunidade de Cristo, são aceitos do jeito que eles são. E é em meio a essa comunidade que Jesus trabalha nas nossas vidas, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está remoldando o nosso ser, Deus está reconstruindo o nosso ser. Nós éramos seres mortos nos nossos pecados, estávamos caídos, destituídos da graça. A imagem de Deus havia sido deformada na nossa vida, mas por amor, Jesus nos chamou para fazer parte dessa igreja, da comunidade, da família de Deus, para nesse contexto da igreja cristã, Deus trabalhar a nossa vida e reconstruir a nossa humanidade. E o que é interessante é que o modelo dessa reconstrução é o próprio Cristo. O Espírito Santo trabalha nos nossos corações, nas nossas vidas, através uns dos outros, porque Deus, através um dos outros aqui, da igreja, está lapidando, está construindo, está esculpindo novamente a nossa imagem e semelhança de Cristo. Deus usa a igreja para promover crescimento espiritual
em nossa vida. O propósito é que não sejamos mais como crianças, como Paulo fala nessa carta, que não sejamos mais levados de um lado para o outro, pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, que possamos seguir a verdade em amor, que possamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. A comunidade cristã é um lugar onde pessoas diferentes podem conviver em paz e harmonia, pois apesar da diversidade, Deus proporciona unidade. A comunidade cristã é um lugar onde pessoas diferentes estão ligadas umas às outras através de Cristo. A comunidade cristã é um lugar onde Deus promove uma verdadeira repaginação em nossa vida, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Se a sua igreja, se a nossa igreja aqui, ela não é perfeita, não é motivo de nós não nos dedicarmos a ela. Pelo contrário, é justamente porque ela não é perfeita que Deus nos coloca nela, para através das nossas relações, relacionamentos, diferenças, nós aprendermos o que significa amar, aceitar, perdoar, conviver com o diferente. Porque apesar de diferentes, nós temos algo em comum no nosso coração. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você não faz parte de uma comunidade cristã, fica aqui o convite para que você procure uma comunidade mais perto da sua casa. Tem tantas, sérias. Procure alguma na qual você se sente bem, você é bem acolhido e mergulhe numa relação profunda com Deus e com a comunidade da fé. Se você mora aqui no Canadá, se você mora aqui em Mississauga e está ouvindo essa mensagem, está à procura de uma comunidade cristã, onde você vai se sentir bem acolhido, a New Hope Church é o lugar para você. E nós te esperamos aqui, de braços abertos, porque sabemos que Deus quer nos usar para abençoar a sua vida, e Deus vai usar certamente a sua vida para abençoar a nossa. Que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus fale conosco através dessa meditação. No nome de Jesus. Amém.